física, sexta-feira tem física. Amanhã, acho que tem matemática de novo e a gente continua essa balela aí, tá bom? É isso, cara. É isso. Ô, Guivi, Bora, meu filho. eu tô esperando o seu aí. Você não tá ligado que tem que o próximo professor ligar o microfone? Tá ligado já, filho? Tô te esperando. Pode crer, pode assumir, bebê. Tchau, gente. Ô, Vou ficar lindão, até aqui, mais. mas boa aula pra vocês. Beijo, lindão. Beijo, meu querido. E aí, galera, tudo jóia? Bom demais? Meu nome é Guilherme Xavier. Eu vou passar muita vergonha aqui porque eu sou muito tímido. Extremamente tímido. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então não? Xiii, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Acho que ela tá na Dani Martins. Daniel do Carmo Martins. O que eu faço? E agora? Aquela ali embaixo. Essa com a bandeira top de São Paulo. Lá, vamos começar, gente. Eu coloquei meu número disponível aqui. Vocês entrarem em contato, conversar, eu gostaria muito que vocês fizessem um grupo só para física. Não tô puxando a vaca pro meu lado, não, mas é a matéria mais top que tem. E qualquer dúvida, vocês, por favor, me mandem. Deu ruim. Por favor, vocês me mandem. Fazem um grupo, qualquer coisa. Se escolher lindo, senhor. Deixa eu ficar iludido esse ano. Mas qualquer coisa, por favor, me manda mensagem. Para mim, nesse momento, está sendo um prazer enorme estar apresentando isso para vocês. E, por favor, aula não é minha, aula é de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa mesmo, qualquer erro, vocês me chamam de cavalo, qualquer coisa, vocês podem me falar, podem me perguntar, fica 100% à vontade. Se alguém quiser se apresentar, escrever alguma coisa, por favor, 100% à vontade. E física é tranquilo, gente. Física é muito bom e é a matéria que eu mais gosto. Nunca foi a matéria que eu tive mais facilidade, mas é a que eu mais gosto. Eu vou começar apresentando para vocês a importância da física, né, do mesmo jeito que o nosso parceiro no primeiro monitoria interpretou. Eu vou começar com a parte da mecânica, que é a parte mais legal, mais da hora. E vou mostrar aqui para vocês. Pra vocês repararem aqui, ó, que a minha parte é a principal aqui. Vocês vão conseguindo ver. Desde cinemática aqui, eu pego a dinâmica, fluidos, produção de energia, energia, estática. Ela é praticamente 40% de toda a física que tem no Enem. Então, ela é realmente muito importante. Gostaria muito que vocês participassem bastante, fizessem muito exercício. Eu vou disponibilizar muito exercício para todos vocês, todos com resolução, e me mandem dúvidas, por favor. É uma matéria extremamente simples, só que tem muito preconceito em cima dela, infelizmente. Mas, por favor, mandem dúvidas. Eu consegui colocar ali, ó. Eu também odeio elétrica, sinceramente, né? À toa que eu vou ficar só com a parte da mecânica mesmo, porque elétrica, pra mim, nunca funcionou. Eu até deixei com o Agüero, porque aquele Deus, ele com certeza ele vai conseguir explicar e vocês vão entender super bem. Eu fiquei com a parte da mecânica, vou até explicar pra vocês depois. Mas eu coloquei que eu acho muito importante a gente entender que, da parte de natureza, são quase 12 a 15. Mecânica é uma delícia, Vitor, concordo com você demais. Mas são 13 a 14 questões de física no Enem todos os anos. Todos os anos. E isso aqui meu professor sempre passou para mim, eu acho fundamental passar. Ele sempre passava um gráfico para mim. Não estou sendo preconceituoso, não, mas, por exemplo, botar umas 14 questões aqui. 14 questões. Tá um 14 aqui.
E ele sempre passou um gráfico, porém, muito importante, com o número de acertos. Que toda a população, né? A galera que faz a prova. E a curva do número de acertos, ela sempre oscilava assim. Ela começando aqui com um normal, né? A galera acertava uma, duas questões, mas quando chegava mais ou menos na quinta questão de física, desabava. E só ia ladeira abaixo até os 14. Eu vou usar como parâmetro em medicina. Quem quer medicina, por exemplo, que às vezes é um curso mais visado, a galera se encontra mais aqui. Porque 1 a 5 questões de física é muito tranquilo. E a gente meio que considera que quem quer medicina estuda muito biologia, estuda muito física. É a matéria que mais gosta, é a matéria que está mais afim. Então, a galera, a maioria das vezes, vai em ensino. O curso que eu vou fazer, eu, graças a Deus, depois de muito tempo de luta do vetor, eu fui aprovado agora em medicina lá na UFJF, graças a Deus. Depois de 4 anos de vetor, mas deu certo, graças a Deus. Mas, como eu estava falando, todo mundo de medicina, isso aí, ó. Isso aqui eu gosto. Obrigado. Mas aí é muito importante mesmo que você dê atenção, porque a galera gosta muito de química e biologia. E o índice de acerto vai ser muito grande. Então, o diferencial para vocês, boa vida, engenharia top. Se não fosse medicina, eu faria engenharia. Mas o diferencial para vocês vai ser vocês estarem aqui, ó, acertando 7, 10 para 14. Esse vai ser o diferencial de física de vocês e vai ser crucial para essa nota de natureza, que muitas vezes é o peso maior nas universidades, né? Principalmente em medicina, tem peso 2, peso 3. Esse ano eu não consegui ir muito bem em natureza, mas minha nota de matemática me ajudou muito, aí eu consegui passar, graças a Deus. Mas natureza, física é muito importante, é um diferencial, sem dúvida. A galera sempre vai bem em química e biologia, mas em física, agradece bastante aqui, ó. Esse aqui é verdadeiro, galera. A partir daqui, ó, é só 30, 40%, bem menos aqui. Aqui chega nem a 5% da galera que acerta bastante de física. Então, vão dar um valor top aí, porque física é bom pra caramba e vai ser um diferencial pra gente, vai dar certo. Continuando aqui, a gente vai trabalhar com a mecânica, que pessoalmente é a matéria que eu mais gosto, que eu mais admiro e que eu aprendi muito. Sempre tive muita dificuldade, mas eu aprendi fazendo exercício. Eu vou mandar uns 40 listas de exercícios para vocês, 3 de cada conteúdo, explicando bonitinho o que eu vou fazer. E, por favor, mandem dúvidas. Continua aqui uma leve explicação sobre a mecânica, a importância dela para a gente. E física, principalmente a mecânica, é extremamente óbvia, porque está no nosso dia a dia. Você vê alguém andando de carro, ou você simplesmente está do lado do seu pai, você mesmo dirigindo, você vê o velocímetro lá, você acompanha direitinho como está funcionando, a aceleração. E são realmente coisas extremamente óbvias, desde um chute de uma bola quicando. A mecânica, ela simplesmente explica o óbvio que está ao nosso redor. Tá a fotinha do Newton aqui, justamente porque foi uma observação, claro que foi uma história, né, mas foi uma observação extremamente importante e ao mesmo tempo muito óbvia. Então, eu acho extremamente interessante, na minha opinião, mas eu daria mais importante para a mecânica. Não puxando a vaca para mim, mas eu acho mais da hora. Dos ramos da mecânica, eu já expliquei a cinemática aqui em cima, né? Dos ramos da mecânica, a gente tem a cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, gravitação. Lá na cinemática eu vou dar para vocês movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, queda livre, lançamento. A parte que muita gente tem um certo preconceito, mas é uma parte extremamente simples, porque você só tem que fazer os exercícios. Eu vou passando exercícios muito básicos no início, mas que ao tempo vocês vão ter uma facilidade enorme. Porque as fórmulas, elas são todas autoexplicativas. Eu vou começar explicando para vocês a respeito de dimensão e de sistema internacional, justamente porque cada exercício, cada medida que aparecer, seja de massa, seja de distância, elas mesmo, a própria medida vai te dar como que é a fórmula e já vai ser autoexplicativo.
Aí dentro da estática a gente tem aquele ponto de equilíbrio, tem momento resultante, a hidrostática empuxo, tem dinâmica, tem a parte... Esqueci o nome do cara, esqueci. E gravitação universal com lei de Kepler e a parte de Newton. Finalizou. Continuando aqui, vou fazer uma introdução bem simples, gente, bem simples mesmo, sobre unidades de conversões, que eu acho fundamental. É a parte mais importante que tem, eu até anotei aqui, ó, é a parte que mais cai. Sistema de unidades e medidas. Conversão é o mais importante que vocês têm que saber. É um negócio bobo, você saber converter centímetro para metro, mas muitas vezes alguém tem dificuldade, mas é realmente muito simples e eu vou focar muito nisso, porque vai ser um diferencial. Você saber converter rapidinho ali, principalmente quando você quer de quilômetro a metro por centímetro, ou você quer passar de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, quanto mais rápido você conseguir saber, melhor para a gente. Eu fiz a explicação rapidinho aqui. Exatamente, matemática principalmente. Claro que o Agüero, não sei se o Agüero toca essa matéria, né, mas vai cair bastante nisso, mas em física, sim, mas em física isso vai ser fundamental e facilita muita coisa. Se a gente vê os índices de exercícios que tem, todos são de muita conversão. Você vai olhar uma conversão lá, principalmente aquelas de elétrica, tem gente aí que não gosta, acho que ela está em kilowatt por hora, você tem que passar para joule ou o contrário. Esses são que garram no exercício, não é nem a fórmula. Muitas provas, por exemplo, de São Paulo, o fundo das provas já vem com a fórmula da Unifesp. Você vê o rosto da folha assim, tem todas as fórmulas que você vai precisar durante a prova. Mas se você não souber aplicar, se você não souber converter as unidades direitinho, não faz diferença nenhuma. Então, física não é fórmula, não é simplesmente você decorar a fórmula, você levar gravada. Tinha uma amiga minha, a Nina, que levava direto, escreveu pequenininho assim, não é nem levava, nunca usou, mas sempre escrevia pequenininho assim, botava na calcinha e levava. Mas é simplesmente a aplicação da fórmula. E vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla, que a aplicação da fórmula é fundamental para a gente e é extremamente simples. Parece outra coisa que eu estou falando assim, mas é muito simples. Mas vamos lá. Essa parte de unidade de conversão, eu coloquei uma explicação bem simples aqui. E um negócio bem importante da gente diferenciar é essa parte de grandeza física, unidade de medida e conversão. A conversão vai ser de centímetros para metro lá na frente, né? Mas a gente diferenciar o que é uma grandeza física, no caso, é massa, é comprimento, é tempo, é caloria, e a unidade que ela representa, seja de quilo, seja de massa, seja de segundo, seja de minuto. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Uma madeira tem massa de 2 gramas, a massa é 2, a unidade é G, mas, principalmente no exercício, eu devia ter colocado um exemplo aqui, a gente vai ver que sempre vai aparecer, principalmente durante as respostas, vai ter lá 75 quilogramas ou 75 metros por segundo. A própria resposta está te dando que você tem que fazer um cálculo, usar uma fórmula que tenha metros dividido por segundo. Que justamente por isso você não precisa decorar nada. Justamente a resposta te dá a medida que você tem que usar, logo já te resolve uma fórmula. Aí aqui eu estou apresentando os comprimentos básicos, o simples do sistema internacional, comprimento para metro, massa por quilograma, os mais básicos, e conversão em unidade de comprimento. Essa parte é um pouquinho bem complicada, porque a gente tem dificuldade de decorar essas fórmulas aqui, esse conjunto de divisão. Tem um professor de matemática, é bem idiota a frase, mas eu sempre lembrei e funcionou comigo muito bem. Ele apresentava essa fórmula aqui pra gente, eu sempre tive dificuldade enorme para decorar. Mas ele falava assim pra gente que cagar demais deixa cocô mole. Roni, exatamente.
Eu falava assim, cagar demais, deixa, cocô, mole. Nunca esqueci mais na minha vida. O resto é extremamente simples. As segundas aqui, letras que são M, M. As segundas letras aqui, ó, elas eu até coloquei aqui embaixo, elas só vão alterar de metro para litro para grama. Decâmetro, decalitro, decagrama. O resto, se você decorar o início, que é cagar demais, deixa, cocô, mole, se você lembrar disso aqui das iniciais, você nunca mais esquece a mudança de medida. Extremamente simples de você fazer. Eu tenho que ter anotado, eu fiquei com vergonha de escrever cagar demais, deixa, cocô, mole. Não é muito certo, não. Mas eu deixei escrito aqui bonitinho, já as diferenças. Isso aqui, para a gente poder lembrar, é fundamental. Que a única mudança que tem nessa tabela toda é esses sinais aqui. Aqui de massa, aqui eu coloquei de litro, de volume, e de cá tem de distância. Tirando isso, é muito simples. Vocês lembram da frase? Cagar demais deixa cocô mole. E não esquece mais. Deu certo para mim, no passado, graças a Deus. Se Deus quiser, você não vai dar certo para vocês também. Aí que rapidinho, provavelmente vocês já devem saber cálculo de área, se vocês não sabem. Eu explico rapidinho também, o Deus Agüero vai explicar também. Mas a única diferença dessa aqui é que a cada passagem aqui, a gente divide por 10, multiplica por 10, que ele está mostrando aqui, multiplica por 10, e subindo multiplica por 10, que é uma medida linear. É uma medida linear, seja de distância, massa e volume não cabe, né? Mas principalmente distância é uma medida linear. Quando a gente já trabalha com cálculo de área, já é uma medida... cálculo de área. A gente já trabalha com 100. O que acontece? Digamos que a gente tem um quadrado com valor de 10 e de 10. Se a gente multiplicar essa base por essa altura, a gente vai ter um valor de 100. Vamos colocar centímetros. Centímetros quadrados. Quando a gente faz a conversão de 100 aqui, 100 centímetros, a gente só vai jogar para o centímetros, decímetros. Multiplica por 10, divide por 100, no caso, né? Tá aqui, ó. Dividir por 100, 1 decímetro cúbico. Muito simples. Sei que às vezes eu tô deixando ou menosprezando, falando que é muito simples, mas é realmente muito tranquilo. Eu nunca gostei de fazer essa conversão de lado para lado. Eu sempre multiplico um lado com o outro, ou seja, de volume aqui, por exemplo, sempre multiplico as partes, ao invés de fazer a conversão. Eu acho mais simples, mas a forma que vocês já acharem mais simples é que vocês têm que optar por fazer. Gente, essa parte é realmente fundamental. Eu posso estar passando um pouquinho rapidinho, mas vocês estão conseguindo entender? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Eu estou tentando ser o mais íntimo possível, mas qualquer dúvida, por favor, perguntem mesmo. Tá sendo claro? Ou tô sendo muito rápido, ou tô gaguejando demais? Tá tranquilo? Beleza. Esse aqui vocês vão ver um pouco mais lá na frente. Mas, para os cálculos, principalmente de unidades, a potência de 10 ela é fundamental. Ela é essencial para a gente. Eu não estou controlando o tempo, não. Mas assim que acabar a minha aula, vocês me avisam? Beleza. A potência de 10 eu acho fundamental e essencial para a gente poder entender. Eu sempre tive muito mais facilidade usando a potência de 10. Porque facilita muito mais o cálculo. Seja na multiplicação aqui, que eu anotei bonitinhos aqui para vocês, seja na divisão. Eu coloquei essa fórmula aqui, multiplicação, mas na divisão, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 10 a menos 2, seria a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, um 10 dividido por, sei lá, 1000, por exemplo. Vou explicar uma matemática rapidinho aqui, porque esse 10 aqui, ó, ele estaria elevado a 1. E esse 1000 seria a mesma coisa que um 10 à terceira, que eu anotei aqui. Então, 10 a 1000 dividido por 10 à terceira. Se eles apresentam a mesma base,
Em uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então ficaria 10, 1 menos esse 3 aqui na divisão, ele sobe para cá, subtraindo. Ficaria 10 a menos 2. Essas potências, elas são fundamentais na aplicação de qualquer fórmula ou divisão. Por exemplo, lá na hidrostática que tem divisão de pressão, vou trabalhar com pressão unidade de medida de Pascal. Ou, deixa eu ver aqui de pressão. Coloquei pressão aqui. Mas, vou colocar negócio de Pascal, vou trabalhar de ou Pascal ou passar para TM. Pascal é 10 a quinta, então para a gente poder converter, querendo ou não, você vai usar 10.000, que eu acho que é 10 a quinta, acho que é. Vou colocar 10.000 multiplicando a equação, você não pode perder seu tempo, não é nem colocando 10.000, a gente usa potência de base, que é muito mais simples e mais rápido. E o tempo? O tempo que eu coloquei aqui, ele vai ser fundamental para a gente nos cálculos de velocidade. Por exemplo, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo lembrar rapidinho aqui, 36 quilômetros por hora. 36 km por hora, quando a gente for passar ele para metro por segundo, a gente tem que levar em consideração todo esse negócio aqui. Ou a gente simplesmente, que nem eu salvei um print aqui, eu tô usando Descomplica mesmo porque eu faria um para mim, mas eu acho que como vocês merecem o melhor mapa mental que eu tenho, o que eu achava melhor era o Descomplica. Eu deixei salvo aqui para vocês poderem usar. Nesse cálculo rápido aqui, ó, ele já considera que 1 metro por segundo é igual a 3 km por segundo. Que é um cálculo bem tranquilo, a gente vai... É só uma simplificação da execução, a gente coloca aqui 36, passando quilômetro para metro. Deixa eu ver se é um K, H, G, mais, deixa, bom, assim. Se eu estou em quilômetro, passo um zero, esse aqui, decímetro, mais um zero, metro, mais um zero, 3.000, 36.000. Eu dividi pelo tempo, é 1 hora, então são 60, passando para minuto, 60, passando de minuto para segundo, vezes 60. Vezes o número a gente corta aqui, corta aqui, esse zero com esse zero, sobrou 6 vezes 6 dá 36, vai sobrar 36 dividido por 36, né? 1, vai ficar 10 metros por segundo. Da mesma forma que a gente usou aqui, ó, a parte aqui de baixo. Se fosse 36 km por hora, a gente pode fazer uma regra de 3, também funciona. Eu não gosto muito de usar a regra de 3 em física, não, mas muita gente gosta. Não gosto muito, não. Mas, se a gente usasse aqui, daria do mesmo jeito, 1 metro por segundo, a gente passa 36, 3,6, a gente coloca a distância em metro, 36.000, e daria o valor. Mesma forma. Eu vou mandar esse slide para vocês daqui a pouco, aí ele não vai estar com esse monte de rabisco e garrante que eu fiz aqui não, porque eu não tenho uma mesa digitalizadora chique, igual a do Agüero, mas com o tempo eu vou conseguir ter umas coisinhas melhorzinhas. Tava travando, mas mesmo assim, filho. Isso é chique, você tem. Eu vou dar uma explicadinha rapidinho o que eu vou passar aqui dentro da dinâmica, estática, hidrostática e gravitação, porque eu vou agarrar bastante e vou demorar bastante em cinemática. Eu acho que é a matéria principal e cai muitas questões envolvendo cinemática na prova de matemática. A gente não precisa usar necessariamente a cinemática nem a física nessa questão de matemática. Cai no ano passado. Eu fiz por física, bem mais fácil cair fazer por equação, física é muito mais fácil. Mas aí eu já expliquei que a gente vai ver em cinemática. Em dinâmica, a gente vai ver a aplicação das forças. O que causa o movimento. Se eu tenho um movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração, e essa aceleração ela tem que ter uma origem. É que nem quando você está dentro do carro do seu pai, ou dentro do seu carro. Eu não tenho meu carro, eu sou pobre, mas quem tiver tá top aí. No momento que ele aperta o acelerador, ele está exercendo
Eu não gravo nenhuma. Nenhuma. Minha memória é péssima. Eu só consigo fazer por... As coisas... Eu tenho que fazer um link com as coisas, porque memória... O Agüero tem memória top. Ele sabe a tabela de log de cor. Tem que ver. Mas em dinâmica estuda justamente a força que ela aplica para causar um movimento dentro da cinemática. Se eu tenho um movimento circular, eu tenho que ter uma força que cause esse movimento. Então, eu vou ter a força centrípeta que vai causar aquele movimento. Se eu tenho um lançamento oblíquo ou uma queda livre, eu tenho uma força exercendo, que no caso é a força gravitacional. Um lançamento oblíquo, seja de um canhão, eu tenho uma explosão ali acontecendo, eu tenho uma força sendo executada. Então, a dinâmica ela vai estudar essa parte da física, a parte que eu acho mais incrível, mas é essa parte que ela vai ver. Dentro da hidrostática a gente vai ver... Eu não lembrei o nome do cara. Empuxo e Arquimedes. O princípio de Arquimedes, que é aquele que a gente vê em desenho. Você vê um desenho do Pica-Pau, ele puxa gasolina com a mangueira de um carro. Isso é princípio de Arquimedes. No momento que ele exerce uma pressão de um lado, que ele está puxando, a gasolina que está do outro canto, ela é puxada é atraída por essa pressão e cai num líquido mais abaixo. Se eu tiver fazer um negócio rapidinho aqui, ó, um tanque aqui com água, eu exercer uma pressão aqui, ó, num ponto mais baixo, digamos que ele vai ter até aqui, ó, ele necessariamente tem que ser no ponto mais abaixo. Mais abaixo, aqui. No momento que eu puxar a água aqui, essa água toda vai escorrer e vai vir para cá. Justamente pela diferença de pressão que exerce uma pressão aqui e uma aqui. É o mesmo princípio lá do Pica-Pau no negócio. Ele puxa e rouba a gasolina. E na gravitação universal, é um saco as matérias de gravitação universal, porque a fórmula dela é enorme. Que é período, é o quadrado do período sobre o raio ao cubo, um monte de trem. Mas isso não precisa ter preocupação nenhuma, que não cai em lugar nenhum. Cai só a teoria, das 3 leis de Kepler. E se cair alguma coisa sobre exercício, vai cair parte de elétrica. A mesma relação que a gente tem em elétrica lá de força igual a carga, vezes a outra, vezes a constante, dividido pelo quadrado da distância, que parece uma forma absurda, mas é bem tranquila de fazer, vai ser a força de atração de dois objetos igual de duas cargas na elétrica. O princípio é o mesmo e para desenvolver vai ser muito tranquilo. Só que nem eu mostrei aqui em cima, gravitação universal mal cai no Enem, então a gente vai ter que ter mais atenção nessas matérias chatas aqui do Agüero, que dá até sono. Mas principalmente em cinemática, dinâmica, fluidos e energia mecânica, energia cinética, gravitacional, que são todas da dinâmica. A gente já passou da introdução da física. Vocês têm alguma dúvida sobre conversão de unidades? Vocês decoraram a tabelinha do cagar demais deixa Foucault mole? Eu tô vendo que eu vou ter que passar... Obrigado. Eu tô vendo que eu vou ter que passar minha aula para primeiro horário, porque vocês ficam mais animados. Isso aí, cara, que todo mundo decora. Tem essa transformação aqui, transformação de metro, quadrado, mudança de base, relação de tempo. Tempo para digitar. Vou tentar fazer mais devagar. E esse aqui que eu passei bonitinho para vocês, não vai ter meus garranchos, mas que eu acho o principal, essa tabela aqui pequenininha, mas para a gente dentro de toda a física vai ser fundamental. Esses cálculos de velocidade aqui, essa aqui é o que a gente mais vai usar. Essa aqui é bem mais ou menos, mas é bem tranquilo que quando a gente vai tentar fazer, que a gente quebra muita cabeça, sei lá, a gente vai mexer com litro e centímetro cúbico. Litro e centímetro cúbico. Só a gente vir nessa tabela aqui, ó, centímetro para litro, aqui ó, é um pulo de
duas casas. É duas casas, aqui está sendo só uma unidade linear, que é só de 10 a 1. Mas como é unidade de volume, a gente vai ter que fazer 10 a terceira. Aí vai ser 10 a sexta. Mas eu vou pegar uns exercícios aqui que eu deixei salvo aqui, para a gente poder dar uma olhadinha rapidinho. Eu vou mandar essa lista para vocês. Deixa eu fazer isso rapidinho. Então, aqui. É isso, não é isso não. Se eu fosse fazer uma conversão, de 10 centímetros cúbicos para 10 milímetros cúbicos. Aí eu vou lá na minha formulinha que eu não esqueço. KH de mais. Deixa. Cocô. Mole. É de distância? Então eu vou colocar um M de distância aqui. Mas como escrevendo pelo mouse eu sou péssimo, eu não vou colocar um M aqui não, mas é de distância. É 10 centímetros quadrados? Eu estou aqui em centímetro. Se estou aqui em centímetro, eu tenho que ir para milímetros. Daqui para cá, eu multiplico por 10. Só que são de 10 centímetros para milímetros quadrados. Então, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100, que são um cálculo de duas dimensões. De um lado, de uma base e de uma altura, igual de um quadrado. Vou multiplicar por 100. De 10 centímetros quadrados, eu vou vir para 10 milímetros. Então, seria 1000 milímetros. Aí depois eu tenho que converter para quilômetro. Vou converter para quilômetro. Eu estou aqui em centímetro. Vou vir cá para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou multiplicar por 10 a quinta. Só que não é uma medida linear. A gente trabalhando com a medida quadrada. Se é uma medida quadrada, tem duas dimensões de um 10 a quinta. Tem um 10 a quinta aqui, e como se eu tivesse outro 10 a quinta aqui. Então ficaria 10 a quinta de novo. Vai acabar rapidinho, acho que, deixa eu ver. Deve estar faltando uns 10 minutinhos só para acabar. Aí vai dar tempo de passar tudo. Tá vendo? Minha aula não pode ser a primeira, não. Me ferra, tô desanimado, a bateria acaba. Ferra tudo. Vou multiplicar por 10 a quinta novamente, vai me dar um 10 a décima. Só que esse 10 a décima, quando a gente está passando, indo à frente, a gente vem aqui por baixo, né? A gente não exerce a multiplicação, a gente divide. Então eu vou pegar esse 10 centímetros quadrados, garrancho, 10 centímetros quadrados, e vou dividir por 10 a décima. 10 a quinta. Aqui, ó. Não bolei tudo, deixa eu desfazer. É esse 10 centímetros dividido por 10 a décima. Aí a gente trabalhando lá com aquela questão de exponencial, não exponencial que eu passei por vocês, mas de potência de 10, se eu tenho um aqui, potências de mesma base, se é uma divisão, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Vai ficar 1 menos... Exatamente, 10 a menos 9. 1 menos 10, que vai ficar 10 a menos 9. Essa aqui vai ser a lista de exercícios que eu vou passar para vocês. E eles no início, que eles são bem tranquilos de fazer mesmo, justamente para a gente poder fixar. Eu acho que a gente não pode menosprezar nenhuma parte desse início da física, que faz a diferença enorme para a gente lá na frente. Fez muita diferença para mim. Eu me ferrei muito nos
o penúltimo e o antepenúltimo Enem que eu fiz, porque sou muito teimoso. Aí chegava na questão de física que era um pouco mais elaborada, eu falei assim, não, física eu sei, física eu gosto. Aí eu agarrava um tempão naquele exercício, aí chegava numa questão simples dessa que eu não conseguia fazer. Eu acabava perdendo um tempo todo numa questão difícil. Essas listas, eu já estou com todas elas aqui. Assim que acabar a aula, a partir de semana que vem eu já vou disponibilizar tudo a partir do domingo para vocês. Sim, sim, vou disponibilizar. É porque, que nem o Agüero falou no início, hoje que a gente teve mais um probleminha para disponibilizar os slides. Mas a partir de semana que vem, domingo à noite, eu já vou mandar os slides para vocês, já vou mandar no mínimo umas 2 ou 3 listas de exercício. Para ter dúvida, por favor, vou mandar os exercícios hoje. Semana que vem vocês podem trazer qualquer dúvida para mim. Pode ser essa que eu já fiz aqui, que você teve seja uma dúvida simples de conversão ou de cálculo, ou porque você confundiu medida linear por medida quadrada, esses centímetros quadrados aqui. Por favor, mandem dúvidas. Que quanto mais exercícios que você fizer, mais coisas você vai lembrar, mais opções você vai ter. Você vai abrir um leque de opções, um leque de métodos de fazer exercício no Enem. Porque todos os anos tem um exercício igual que já teve no ano anterior. Sempre tem um exercício que repete. Quanto mais exercícios vocês fizerem, você aumenta o leque de opções que você vai ter. Aumenta o leque de como o exercício vai ser cobrado. Aí você vai chegar lá, vai ser como se já tivesse feito o exercício, porque você já viu ele. Você já sabe como executar, já sabe como fazer. Então, quanto vocês mais fizerem, melhor vai ser para vocês. Vamos ver esse 2 aqui. Ó. Converta 2 litros para milímetros cúbicos. Eu sei que litros... A gente está com a nossa equação aqui. Eu sei que litros é igual a decímetro cúbico. Eu coloquei de detalhe para vocês aqui. Saudade. Coloquei de detalhe para vocês aqui. Aqui eu acho de observação. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro aqui. Ó. Então, quando a gente voltar... Talvez eu clique no mesmo lugar. Quando a gente voltar para o nosso exercício... Nosso exercício aqui, ó. 2 litros. Se eu sei que 2 litros é igual a 2 decímetros cúbicos, eu vou aqui na minha fórmula. Olha aqui, o decímetro cúbico. Tá aqui. Antes do metro. Ele quer milímetros. Então eu vou andar 2 casas. Vindo do decímetro para cá. Do centímetro eu vou vir para o milímetro. Então é um 10 ao quadrado. Só que dessa vez, diferente do daqui, é uma medida de volume. Ela é tridimensional. Nossa, meu quadrado vai ficar maravilhoso aqui. Nossa Deus. Tironi ficaria orgulhoso. É uma medida tridimensional. Então eu tenho esse 10 ao quadrado aqui, que é a medida de altura, esse 10 de um de lado, e esse 10... Então vai ficar 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Se eu tenho uma multiplicação de mesma base, gente, vocês vão ver todo esse tipo de cálculo matemático, vocês ainda têm um pouquinho de dúvida, vocês vão ver à frente. Eu só passei e dei uma pequena explicação para vocês ficarem a par e conseguirem entender. Provavelmente vocês já sabem, vocês têm cara de ser inteligente pra caramba. Se é uma multiplicação de termos de mesma base, a gente conserva a base e multiplica e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2 dá 2 à sexta. Então, esse cálculo aqui, eu tenho que 2 litros é igual a 2 vezes 10 à sexta milímetros cúbicos. Bem tranquilo. A gente lembrou da nossa frase, que a gente nunca mais vai esquecer, se Deus quiser.
Lembrou da frase e da relação da escala. É uma escala tridimensional, então o mesmo valor que eu uso seria que eu vim aqui uma, duas vezes, vim duas vezes aqui, uma para cá, outra para cá, então 10 ao quadrado. Que a cada passagem aqui. Como assim chegar no valor? Redondinho? Mas ele ficou redondinho aqui, ó. Ele ficou 2 vezes 10 a sexta, só que a escala está sendo por milímetro cúbico. Para ele chegar redondinho, a gente tinha que fazer a inversão. Passar de... Ah, tirando a potência? Tem como, mas justamente eu prefiro usar a potência porque fica um valor bem menor. Fica um cálculo mais fácil para a gente fazer. Mas, claro que tem. É 2 a sexta, ficaria 2. Pois é, vai ficar enorme. Vai ficar um monte de zero. É 10 a sexta, então são 6 zeros. 2, 3, 2 milhões. Daria super certo, não tem problema nenhum fazer assim. Mas que nem eu falei, apontei lá no primeiro slide, trabalhar com potência para a gente vai ser um diferencial enorme, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil e simples. E vai simplificar muito nossas contas. Deixa eu limpar a bagunça que eu fiz aqui. Ah, dá para limpar tudo. Vamos ver a questão 3. Deixa eu ver quantas horas. Tá faltando só 4 minutos. Eu não vou fazer a questão 3. É bom que vocês fazem. Qualquer dúvida, vocês me mandam. Sim, exatamente. Cobra mesmo. E que nem eu falei lá no início, o sistema internacional, quando você vê ele, as próprias respostas, ele te auxilia a você achar uma fórmula e auxilia a ver como você tem que tratar a questão. Muitas vezes a questão traz um monte de dados e traz um monte de coisa, mas a única coisa que você tem que ver é como está vindo as respostas. Mas ele sacaneia de vez em quando e coloca um sistema internacional diferente, né? Bota uma resposta em metro por segundo, outro em quilômetro, outro inventa um centímetro por segundo que nem existe no sistema internacional. Mas seguindo o sistema internacional é muito mais simples. E as questões sempre vão dar essa resposta pra gente. Eu vou voltar no slide principal, que eu vou mandar para vocês assim que a aula acabar. Esse aqui já não é isso que explica esse aqui. Ó. Ele explica direitinho já qual que é a unidade internacional. Se é de comprimento, a gente usa o metro, se é de massa, a gente usa o quilograma, o tempo, a maioria das vezes é por segundo, a não ser que seja grandeza de velocidade. No caso de velocidade, o internacional é quilômetro por segundo. Corrente elétrica, caloria, mol que a gente vai usar só lá na parte lá do... Oi! Tudo bem. Foi mal, liguei sem querer. Não, tudo bem. Tô de cara que sua bateria ainda não acabou. Que ótimo. Atração pela física. Isso, continua com a atração pela física. Melhor matéria. Bem melhor matéria e a mecânica é melhorzinho. Bem melhor que a do Agüero. Então foi isso, gente. A minha apresentação acaba aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Todos vocês que estiveram aqui, aguentaram o meu nervosismo e minha ansiedade. E eu disponibilizei meu número aqui, vou até voltar lá na frente. Obrigado. O resultado é ótimo mesmo. Meu número tá aqui, ó. Deve estar no grupo também. Se vocês quiserem formar um grupo de física, eu vou achar muito melhor. Vocês mandam um exercício para mim, eu vou resolver com todo prazer. Eu gosto de fazer os exercícios. E qualquer dúvida me manda, forma um grupo lá e tamo junto. Qualquer dúvida mesmo, você pode me mandar. Se precisar de mais exercícios, eu tenho mais exercícios para mandar. Mas, por favor, qualquer coisa, vocês podem mandar mesmo. Boa noite, gente. Bons estudos. Mas monta um grupo mesmo. Vocês podem mudar lá e colocar meu nome que eu vou responder com todo prazer. Eu vou colocar no grupo lá o slide, tá, gente? Boa noite, até mais.
Eu que agradeço.